Super Rádio Tupi, bola em jogo. Sobre o Campeonato Carioca, temos uma entrevista importante aqui. Ouvimos muitas críticas do jogo, depois do jogo de ontem, o Fla-Flu, ao gramado do Maracanã. O gramado está duro, o gramadinho está bonitinho e tal, foi reformado, foi renovado, mas está duro, segundo os jogadores. E os jogadores têm reclamado da bola, já desde a primeira rodada do campeonato. Além do horário do jogo de ontem, 4:30 da tarde. São alguns dos temas que envolvem o Campeonato Carioca. Nós temos dito aqui, eu sou declaradamente defensor dos campeonatos estaduais, acho o Campeonato do Rio de Janeiro extremamente charmoso mesmo, defendo os jogos, defendo que os grandes joguem no campo dos pequenos, os campos precisam ser preparados, não é dia 1º de janeiro começar a pensar em preparar o campo para o jogo do dia 1º de fevereiro ou do dia 20 de janeiro. Não, começa a preparar com antecedência. O Flamengo jogar em Conselheiro Galvão, o Vasco jogar na Ilha do Governador, eu acho que tudo isso é possível, como sempre foi. Sempre deu muito certo. Enfim, mas há uma série de inconvenientes, né? E que estão sendo colocados na pauta aí. Está conosco na linha para conversar sobre o Campeonato Carioca o presidente Rubens Lopes, a respeito dessas últimas críticas concernentes ao campeonato. Boa tarde, presidente. Meu agradecimento a você, Heraldo, pelo espaço, e quero aqui ressaltar também, agradecer a presença aí do Gerson, do Rubens, do Dé, do Alex e todos que participam do programa e principalmente os ouvintes do seu programa. Muito obrigado. São 3 pontos extremamente importantes que nós não podemos deixar, ou pelo menos imaginar que eles possam ser esquecidos ou sequer valorizados pela mínima que seja a colocação de quem quer que seja. Então, em relação aos horários, eu posso dizer para você, em relação aos horários, quando você faz os contratos, quando você cede os direitos de transmissão a determinadas emissoras, você fica, não vou dizer totalmente à disposição dos horários do cessionário, mas praticamente eles têm uma voz um pouco mais ativa do que todo mundo. A grade da emissora, ela precisa ser cumprida, e isso é discutido antes da assinatura do contrato. Depois que você estabelece as condições, não é tão fácil, embora não seja impossível, porque eles são extremamente flexíveis e têm bom senso, que quando a coisa permite, eles assim entendem e atendem, mas quem estabelece, quem escolhe praticamente os horários, quando tem transmissão, são quem detém os direitos de transmissão. Então isso é um ponto que nós gostaríamos de esclarecer, e para que todos tenham conhecimento disso, né? E não jogue pedra na geni, vamos dizer assim. Isso aí é um ponto que merece uma conversa coletiva com quem detém esse direito. Em relação ao estado do gramado, por exemplo, o que acontece? Existe uma subjetividade muito grande. Nós não podemos estabelecer um tratamento quando você não tem um diagnóstico correto. Se você vai acertar o tratamento, se você tiver o diagnóstico. Então, o estado do gramado, sabe, eu penso que essa crítica, ela não pode deixar de ser levada em consideração, não pode, mesmo com alguns questionamentos feitos a alguns fazem. Poxa, mas o gramado de Moça Bonita, o Botafogo reclamou muito do gramado de Moça Bonita. O Fluminense joga lá e não reclama do gramado. Aí no Maracanã, o próprio Fluminense, que é o gestor do equipamento, reclama do gramado. E, coincidentemente, as empresas responsáveis pela realização dos 2 gramados é a mesma, que é a Greenleaf. Muito que bem. Então, o que é que nós fizemos? Nós precisamos de encontrar uma solução e não ficarmos estabelecendo quem que responde por isso, quem responde por aquilo. Na quinta-feira, às 3h da tarde, nós estamos convocando uma reunião entre os clubes e a Greenleaf, que já se prontificou a estar presente para debatermos os assuntos referentes ao gramado. Isso, o que é aquilo, qual é o padrão mínimo que deva ser observado no gramado, quem vai responder por isso, como que isso vai ser aferido, de maneira que nós possamos encontrar uma uniformidade
né? E que possa aí atender aos atletas e ao resultado, à prática do futebol da melhor forma possível. Não estamos desatentos a isso. Acho que, embora seja, vou dizer questionável, mas ainda pequena essa pontuação, mas ela não pode ser esquecida, e a empresa que faz, a empresa que entende, e os clubes devemos todos estar reunidos na quinta-feira, 3 horas da tarde, em busca de uma solução através de um longo debate técnico. Seria interessante até, eu acho, presidente, que os clubes levassem, não seus diretores engravatados que ficam os profissionais que levam um jogador, capitão do time, para discutir o assunto, ou o técnico, né, que é conhecedor do assunto. Isso não é para gravatinha, isso é para técnico, quem utiliza, né? E quem está lá fazendo isso. Isso é extremamente importante. Porque, veja, existe uma diferença muito grande, existem coisas que impactam. Se você faz uma pré-temporada num determinado tipo de gramado, assim, assado, e vai jogar em outro tipo diferente, é evidente que você vai sentir a mudança. Uniformidade de gramado a gente não vai conseguir, inclusive porque o Botafogo tem um campo sintético. Exatamente. E joga lá. Mas, queira ou não queira, os que existem devem observar um padrão mínimo técnico que permita ser melhor aproveitado por todos. É isso que nós vamos discutir. Perfeito. Tem uma pergunta aqui. Antes de falar sobre a questão da bola, que é um outro assunto que tem sido muito combatido, o Dé tem uma pergunta ao presidente. Rubinho, olha. Oi, tudo bem, meu filho? Eu quero dizer para você o seguinte, cara, em relação aos 2 tópicos que você já tocou, eu não vejo aonde a federação pode intervir nisso. Não vejo. Por quê? Como o espetáculo é vendido para várias emissoras de TV, eles determinam o horário que querem e está acabado. Isso é um contrato, tem que ser cumprido. Qual a culpa que a federação tem se o Fluminense e o Flamengo, que são os gestores do estádio, e apresenta péssimas condições para que os seus funcionários, que depois do jogo foram eles que reclamaram, porque eu estava na cabine de cima, até elogiei o estado do gramado, disse, parece um campo sintético tão bonito que estava. Mas me parece que tem um problema técnico. Eu ontem ouvi a entrevista do Felipe Luiz, técnico do Flamengo, dizendo que recebeu, ele foi procurar saber por que os jogadores estão reclamando do piso duro se o gramado é novo, se o piso está muito duro. O Thiago Silva saiu com dor no calcanhar de Aquiles, né? Foi explicado que o gramado, na reposição do gramado do ano passado para esse, foi colocada uma camada de... Lembrar que ele é híbrido, né? Meio híbrido. Uma resina. Ele é misturado. É misturado. Foi colocada uma resina que leva algum tempo de acomodação, alguns jogos de acomodação. No princípio ela está muito dura, depois ela vai sendo como que amaciada e vai voltar ao normal. Explicação dada ao Felipe Luiz por algum técnico lá do Maracanã. E lembrar que então os 2 tópicos, concordamos com você, a federação não tem nenhuma culpa e fatalmente nada pode fazer. Agora, a minha crítica, e de uma maneira geral, eu quero lembrar para você, Rubinho, que está aqui, o Gerson do meu lado, eu tenho quase 60 anos de futebol, eu sou berço do Campeonato Carioca. Foi graças ao Campeonato Carioca que eu me tornei gente e me tornei até hoje vivendo exclusivamente do futebol. Eu sou muito grato e amo o maior campeonato estadual do país, que é o Carioca. Só que essa fórmula, pelo calendário, Rubinho, pelas férias de um mês e mais 2 semanas de treinamento, estão estrangulando o Campeonato Carioca, e essa fórmula precisa ser mudada com urgência para que o Campeonato Carioca não fique sendo uma porcaria, um campeonato ruim, do jeito que honestamente esse ano eu estou vendo. Com lamento dizer isso, mas o Campeonato Carioca, nesse momento, ele não é Campeonato Carioca, ele é um torneio carioca, porque o campeonato só vai começar, para mim, na hora que ficar o quadrangular final. Me desculpa a sinceridade, meu parceiro, mas eu sou assim. Dizem que existem 3 coisas que ninguém encara de frente: o sol, a morte e a verdade. Mas você acaba de dizer uma verdade.
né? Acaba de dizer uma verdade e não há quem possa discordar disso. Esse campeonato, especificamente esse campeonato, né? Em função de tudo aquilo que nós sabemos desse calendário aí, coisa de doido, vamos dizer assim, que todo mundo quer jogar tudo de todas as formas o ano inteiro, e nós não estamos em Marte, que tem 720 dias, a gente só tem 360, então fica muito prejudicado e com certeza pode escrever para 2026 nós vamos sentar para alterar isso aí. Olha, essa é uma notícia nova, hein? Não tem dúvida. Presidente admitindo mudar a fórmula, ou pelo menos discutir Heraldo, uma nova fórmula de disputa do campeonato. Eu sou contemporâneo do Rubinho. Rubinho é um Andrade. É um dos Andrades, né? Eu sou berço do Bangu. Eu convivi com o Rubinho, que a gente tem praticamente a mesma idade. Eu sei da capacidade dele. Eu sei do gestor, do cara que tem visão do jeito que ele é. Para mim, ele deveria ser presidente da CBF. Calma, tamanha capacidade dele. Não, comigo não tem calma, não. Seria um modelo excepcional. É claro, porque ele sabe das coisas. É uma pessoa que... Olha o que ele está falando aqui pra gente. Né? Não é? Olha o que ele está falando aqui pra gente. Não, porque está todo mundo... É unanimidade, todo mundo sabe que essa fórmula, né, Rubinho? Ela tende a ser um fracasso. Vamos lá, vamos mandar. Não cabe. Não cabe mais nesse calendário. Mas esse ano foi, vamos dizer assim, um remendo que foi feito para se concluir a bienalidade do regulamento. Mas para 2026 nós vamos sentar com os clubes, vamos ouvir, propor e debater, escolher o que é que pode ser melhor para todos. Perfeitamente, presidente. Como é que nós vamos contribuir para o futebol nacional como um todo? Presidente Rubens Lopes deu aqui, portanto, uma notícia absolutamente nova de que a federação vai reunir os clubes para rediscutir a fórmula de disputa do Campeonato Carioca para o ano que vem. Exatamente. Então, em relação ao gramado, eu repetindo só para concluir esse tópico, o segundo tópico, nós temos essa reunião marcada quinta-feira com a equipe técnica, né, da Greenleaf, que é altamente competente. E existem algumas variáveis, Geraldo, que devem ser levadas em conta. Por exemplo, a idade nossa, ela influi muito, influi bastante, influi no nosso calçado, influi no nosso equilíbrio, influi no piso. Um atleta de 18 anos não sente os impactos num campo mais duro do que um atleta de 40. Claro. Né? Então existem várias variáveis que não podem ser uniformizadas, mas nós vamos encontrar uma solução até para ver aonde que está o defeito. O clube não regou direito, o clube não afofou direito. Eu não sei quais são as variáveis técnicas que existem, e por isso é que nós vamos sentar com as equipes principais para dizer isso. Para fechar o terceiro tópico, que é a bola pênalti. Eu quero dizer para os ouvintes da Super Rádio Tupi e ao presidente da federação que a gente sorteia aqui uma bola pênalti todo domingo. Não houve nenhum ouvinte que viesse reclamar da bola pênalti até hoje. Todo mundo foi feliz da vida. Levou para as suas peladas. Quero saber se o Dé e o Gerson já chutaram essa bola. É o que vale. É o que vale. Aí a opinião abalizada. Olha aqui, para concluir em relação à bola, veja só, nós publicamos uma nota oficial a respeito de uma reclamação do Felipe Luiz, né? Do Felipe Luiz, que a primeira reclamação foi dele, na primeira rodada. Nós entramos em contato com a Pênalti, que é a empresa que é fornecedora do material. Nós colocamos, vamos dizer assim, demos extrema importância à colocação do Felipe. É um profissional competente, sério, reto, conhece das coisas. Eu não falaria isso por leviandade, é porque ele de verdade identificou alguma coisa que acha que não está adequada. Muito bem. Na mesma quinta-feira, tão logo termina essa reunião, nós estamos convidamos, já falamos com a Pênalti para que encaminhe o representante aqui para debater esse assunto, porque aí a coisa piora. Por que a coisa piora? Veja, em relação à bola em si, primeiro, a empresa é idônea?
Não está discutindo isso. Expertise. Nós temos hoje no Brasil, jogando com a marca pênalti, até essa data que nós estamos falando hoje, 380, parece cerca de 380 partidas. 49 do Carioca, 60 do Paulista, 254 na Copinha e 20 na Copa do Nordeste. E nós temos apenas cinco reclamações falando da bola, sem especificar tecnicamente qual é o defeito. A bola é ruim ou esta unidade está ruim? Olha quantas variáveis. Segundo, a partida não é jogada com uma única bola. São várias bolas que entra uma sai, entra outra, uma sai, vai pro corte, sei lá o quê, entra outra. Todas estão dentro dos mesmos padrões técnicos. Não sei. As que foram levadas para essas partidas foram todas elas aferidas em tamanho, calibragem, não se sabe. Então isso tudo precisa ser padronizado. Perfeitamente. Para que você possa comparar. Não dá para comparar laranja com banana. Não dá. E outro mais. É possível que, porventura, acontece com medicamento, acontece com a fabricação de automóvel. De vez em quando tem recall porque tem uma peça que está ruim, tem medicamento que aquela partida tem que jogar fora. Então, é possível que, porventura, esta partida que chegou para nós possa ter sido aí, está em desconformidade por um viés qualquer, não sei. Chamamos a pênalti e a pênalti vai estar presente para que nós possamos aí encontrar uma solução. Muito bem, inclusive porque a bola pênalti já não é desse ano, não, ela já tem vários campeonatos que ela vem sendo, e o presidente acabou de dizer, não é só o Carioca não, o Paulista também Copinha. A bola pênalti pode reclamar dos jogadores também? Né? Poderia, né? Falar, pô, tô sendo maltratada, né? Mas esse aqui é o grande problema. O caneleiro vai reclamar sempre da bola. É o problema. Presidente, e o caneleiro é o que não falta aí. Mas olha, esse futebol carioca. Mas existe uma coisa que nos chama a atenção. Deixa eu dizer para você. E aí, não é que me preocupou, me deu mais empenho para nós esclarecermos o diagnóstico certo. A queixa é que a bola é ruim. Não, a bola não é ruim. Esta unidade está ruim. Ponto. Agora, está ruim o quê? Tecnicamente, o que ela representa? Nós não temos isso. E a subjetividade não leva a lugar nenhum. Nós temos que ter especificação técnica. Mas, por outro lado, eu acabei de falar para você que nós temos, nesse ano de bola pênalti, 380 partidas já realizadas. Mas as únicas queixas que existem são dentro do Rio de Janeiro. 49 partidas, eu tenho 5 reclamações. 10%. Opa, que isso? Tem que ver e evidentemente procurar a correção imediatamente. Só um pequeno detalhe, a bola, o que tem a ver a bola? Por exemplo, no jogo de ontem, que não teve umzinho sequer, um chute a gol. Teve uma cabeçada. Cabeçada não é chute. Ah, tá bom. Pô, tá mamado, não? O que a bola tem que a ver com isso? É o que o Gerson falou aqui. É que o mal até os pontinhos pro mal respirador até os pulmões atrapalham. É isso aí. É uma outra versão que ele ia falar, você é mais elegante. Você é bem mais educado do que eu, mas o pessoal antes que você se apressasse em falar. Né? Não, Rubinho, é isso aí, parceiro. Nós amamos o Campeonato Carioca. É um produto maravilhoso. Vê o que você pode fazer, Rubinho, mas eu sei que é difícil, porque os pequenos, eles ganham uma grana nesse campeonato, e vai ser difícil abrir mão. E tem uma outra queixa sobre o campeonato, que é o único seria, não sei se é verdade, o único campeonato que não paga premiação ao campeão. Tem uma explicação isso, Rubens Lopes? Tem, claro, vou te dizer para você, é muito simples. Rapaz, não existe... O bolo é um só, e você divide o bolo daquilo com que quem vai receber melhor escolhe. Então... em todos os lugares, ou em algumas épocas, olha, vamos tirar um pedaço desse bolo para premiar a melhor equipe. Esse, aquilo outro. Aqui não. Nós vamos pegar o bolo todo e vamos dividir. Vamos premiar o bolo todo e vamos dividir. Né? Então, eles optaram... São os clubes, então são os clubes que... Bom, não sei se são os clubes que reclamam, os torcedores opinam, falam e tal. Não. Alguns colegas nossos palpitam, às vezes, sem conhecimento de causa. Os clubes de pegar todo o bolo, não tirar nenhuma fatia, ou seja, toda a fonte de custeio do campeonato
seja distribuída por todos os clubes. Não tira nem um pedaço para o melhor. Sabe, eu não quero fazer diagnóstico dessa opção, mas possivelmente possa ser o seguinte: eu que sou pequeno, menorzinho, eu tenho um Fusquinha que eu vou entrar na Fórmula 1. Não vou ganhar mesmo, né? Não vou ganhar. Então é muito melhor eu ganhar mais um pouco aqui do que deixar tá explicado. Outro que é melhor do que eu. Tá explicado. E eles são a maioria, pronto, acabou. Pronto, acabou. Presidente Rubens Lopes, muito obrigado pela entrevista aqui conosco, no nosso Bola em Jogo, esclarecedora, dando notícia de que a fórmula do Campeonato Carioca vai ser revista em breve reunião com os clubes. Perfeito. Então, um abraço a todos. Grande abraço, um bom domingo para o senhor. Obrigado. Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro.